Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Hadi e esse é o segundo episódio do podcast Prosa Ruim. Aqui eu convido amigos, colegas, conhecidos ou pessoas que considero relevantes. E o segundo convidado é meu amigo Guilherme Ramos. Vamos falar sobre trabalho, violência e ideologia. Alô, alô, E aí? tudo beleza? Tudo jóia, cara. Como que Como é que você estamos? tá? Me fala. Ai, velho, cansado, né? Acabei de chegar em casa. Tô susto agora. Tamo Se aí. cuidando? Demais, velho. Meio que passando mal com máscara apertada na cara, cheiro de álcool gel o dia inteiro. Mas saiu de menos, né? Uhum. Eu sei que você tá trampando, mano. Tipo, sei que Tô. você continua trabalhando normalmente. Queria que você me falasse da sua rotina. Como é que tá sendo? Cara, assim, eu acho que a rotina é tipo assim, uma das únicas coisas que não tá me deixando meio que surtar, saca? Porque eu tenho visto que uma galera, assim, tem estado bem mal, né? A empresa onde eu trabalho tá tipo assim, eles estão cuidando de estão tendo várias medidas, assim, para, sei lá, tá pondo álcool gel, tá tendo uma pressão enorme em cima da galera da limpeza, o que não tem sido muito bonito de ver, né? Mas é aquela coisa, é o mínimo do mínimo, né? Porque o certo talvez teria separado, né? Mas Sim. tá sendo isso. É meio bizarro estar lá e pensar na pandemia e tudo mais. Mas sei lá, tem. Como que eu vou explicar? A realidade é que eu quero chamar a empresa de irresponsável, saca? Assim, Uhum. eu acho que eles deveriam ter parado, real. Mas como é serviço essencial, e de certa forma eu entendo porque é um serviço essencial que mexe com internet, com telefone, essas coisas, né? Não pode parar realmente. Mas eu acho que eles poderiam estar fazendo um pouquinho mais, entende? Eu acho E você que. acha que assim, mesmo com, que nem você falou, eles estão meio que fazendo uma pressão na galera da limpeza, mas você acha que eles estão tomando os cuidados corretos com os funcionários? Tipo, estão convivendo muitos funcionários juntos no mesmo ambiente? Como é que tá sendo? Cara, eu acho que assim, com certeza tá tendo aglomeração. Isso tá tendo porque eu acho que tá no DNA do brasileiro aglomerar, entende? Simplesmente tá e não tem muito o que fazer sobre isso. Eu acho que eles poderiam estar tomando algumas medidas quanto a isso, porque eu não acho certo, por exemplo, a gente pegar e falar, é responsabilidade de cada um e tal, entendeu? Porque eu acho que tem que ter medida geral, entende? E a empresa tem poder para fazer isso. Mas eles estão tomando medidas na questão de limpeza, na questão de Uhum. fornecer materiais, por exemplo, máscara eles deram, eles estão tentando fazer um distanciamento, tem uma galera que foi para para escritório caseiro, né? Então assim, eles estão fazendo o possível sem fazer o possível, entende? Porque a realidade mesmo é que empresa nenhuma no Brasil quer parar. Isso a gente sabe. E com aval do governo, inclusive. Então, no geral, eu acho que é aquilo. Eles estão errados, mas eles estão fazendo o possível, entende? Saquei. É. Cara, eu acho interessante a gente falar disso, apesar de não ser o tema central aqui da nossa conversa, Uhum. porque muita gente não parou e, assim, é uma curiosidade minha, né? Eu sempre fico, às vezes, me perguntando como está sendo para a galera, principalmente quem está tendo que pegar ônibus, quem está tendo que trabalhar com mais gente, né, dentro de Uhum. escritório, às vezes, para lidar com o medo, né? Mas, assim, a real é que eu queria conversar com você sobre artes marciais, cara.
que eu sei que é uma área aí que você tem certo domínio, mas acima de tudo você é um grande palpiteiro. Nossa, assunto bom. Assim, sim, tipo assim, o que eu queria saber e o que você pensa, na verdade, é porque eu sei que você acompanha bastante e recentemente, algumas semanas atrás, teve luta, né? Teve. E, e assim, ou seja, os lutadores estão lá, tipo, continuam trabalhando, mesmo sem torcida, né? Mesmo sem público na Uhum. arena. É, mas eu queria que você falasse como é que você acha que eles estão lidando com isso, assim, no esporte, principalmente no MMA. Cara, eu acho que eles não estão lidando, na realidade. Porque a realidade é que, tipo assim, apesar de eu admirar muito a maioria daqueles caras e eu achar que tem uma inteligência ali por trás, que os caras têm muito talento, a realidade, infelizmente, é que a maioria dos lutadores não tá nem aí pra patota. Nem aí. Principalmente os brasileiros. Entende? É claro, eles não escapam disso no sentido de que não tá tendo voo, certos países não dá para entrar. O próprio UFC tá obrigando eles a tomarem algumas medidas, entende? Mas eu acho que se não fosse isso, eles não iam estar ligando realmente, entendeu? Eu acho que tem algumas exceções de lutadoras, alguns lutadores que falaram assim que seria melhor parar e tal, mas assim, a realidade é que o ganha-pão deles é por luta, Uhum. né? Eles ganham por evento, eles não ganham, quando eles não estão lutando, eles não estão ganhando nada. Então eles querem lutar. Não tem um salário fixo, né? Não existe salário fixo, não existe. É tipo assim, é tipo Uber, saca? Eles ganham pelo trabalho feito, não tem segurança nenhuma. Até um debate que eles poderiam fazer agora, mas eles não fazem, infelizmente. Até porque quase todo lutador é de direita, né? E Então, é um pouco do papo que eu queria falar com você. Meio que esse é o tema central. Você acha que existe relação entre, no caso, o esporte em si, que a gente trata principalmente, o MMA, as artes marciais, e a política? Porque a tem gente já demais. discutiu sobre isso algumas vezes, pessoalmente, tudo, e recentemente eu te vi tweetando sobre isso e eu pensei, cara, é um aspecto muito interessante da gente estar pensando. Então, você acha que tem uma relação? Queria que você Tem. falasse sobre. Cara, primeiro que a essência das artes marciais é o desenvolvimento pessoal, né? Uma arte marcial, ela raramente, a não ser que você se comprometa em algum, sei lá, alguma coisa quase meio que Batman, entendeu? Em proteger os mais fracos, o que na realidade não existe, ela é sempre voltada para o pessoal, entende? E essa coisa do desenvolvimento pessoal, do faça você mesmo, do batalha e tal, foi incorporado pela extrema-direita. Não que eu ache que seja uma coisa da extrema-direita, ou da direita, em geral. Mas nos últimos anos ela foi incorporada, entende? Então, assim, o, o lutador, e isso eu falo até de treinos que eu tive, conversando com alguns treinadores, mestres, enfim, ele sempre tem esse discurso de você tem que se superar todo dia. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o suor. Você tem que comparecer na mesma hora todo dia. Você tem que ter disciplina, entendeu? E só de eu falar isso, eu acho que todo mundo que ouve já associa isso a uma coisa meio que coach, entendeu? Meio É que demais. trabalhe mais um pouco. Então, assim, eu acho que não dá para ter um sem ter o outro, entende? Então, eu acho que a natureza Uhum. deles, assim como, por exemplo, muitos artistas, tende um pouco mais à esquerda. Dependendo do artista, claro, né? Dependendo do tipo de arte e tal. Tendem um pouco mais pro lado esquerdo da coisa. Outro aspecto também que eu acho interessante é que, assim, ninguém de esquerda realmente assiste MMA. Eu conheço você e tem, tipo, um ou dois amigos, assim, que se interessam e sabem uma coisa ou outra, mas só, entendeu? Poucas pessoas realmente se interessam por isso. Tanto que vem junto com isso
como que eu vou explicar? A Você acha que a esquerda, defesa pessoal, hum, o lance da defesa pessoal, por exemplo, parece que a esquerda não se preocupa com isso, né? é, E acabou se tornando uma pauta da direita sobre os caras serem brigadores de rua e a esquerda, no geral, não saber nem se defender. Você acha que tem a ver com isso? eu acho sim, eu tenho certeza que tem. Porque a esquerda, essa esquerda que a gente atualmente está chamando de esquerda liberal, né? Ela aprendeu a meio que repudiar a violência, né? Tanto que você vê, por exemplo, igual tá muito em pauta agora esses protestos que estão tendo em Minneapolis, né, que pronuncia, é, que estão sendo protestos violentos e tal, e parte da própria esquerda mesmo tem, entende? Tipo, repudiado isso, sabe? Eu vi uma galera reclamando daquela foto com o cara que tá com a cabeça de porco e tudo mais, o que é gráfico, realmente é muito, é violento, mas assim, Mas não é violência, a pauta, né? ah, A pauta real é um homem negro que foi assassinado por um policial e a galera tá levando o debate para outro lado. exatamente. Assim, então, assim, eu acredito que a esquerda, ela assumiu essa coisa meio hippie, entende? De ser pacífico, paz e amor, você não pode responder ódio com ódio, entende? E criou esse consenso com o tempo, entende? Hoje tem aparecido quadros na esquerda, eu acredito, que tem feito que tem ido pelo caminho contrário, entende? Porque lá nos Estados Unidos a gente não pode esquecer, por exemplo, o Malcolm X, entendeu? Porque ele plantou a semente que tá rolando, o que está rolando em Minneapolis hoje foi uma semente plantada pelo Malcolm X lá atrás e pelos Panteras Negras, entendeu? Então, assim, começou lá e tá até hoje. No Brasil, não, não, não começou exatamente, entendeu? Teve os Black Blocs lá e tal, mas, assim, foi muito pequeno e a galera criticou, caiu matando em cima. E você pode ver toda vez que, tipo, o Boulos vai dar uma entrevista, eles falam sobre violência, e condenam ele pela violência, e não sei o que lá e tudo mais. E pá. E assim, eu acho pobre, entendeu? Eu acho que empobrece a esquerda no geral. Porque hoje, quando o assunto violência, o assunto força, o assunto arte marcial, o assunto armamento, é tudo da direita. Tudo, entendeu? E eu acho que é tipo assim, é que nem o Jones Manuel falou uma vez, saca? Tipo assim, um fascista treinou hoje, entende? E se for para ter um É confronto na demais. rua, alguma coisa, os caras são maiores, os caras são mais fortes, os caras são mais preparados, os caras são mais corajosos, os caras têm mais sangue no olho, entende? Eles são fascistas, né, cara? Então eles fazem o que for necessário, Exatamente. né? É, E a gente vai ser pego de assalto. vai, com certeza. É claro, é muito fácil a gente sentar aqui e falar sobre violência na rua, né? Sim, sim. Mas a real é que, tipo assim, a maioria das pessoas vai precisar mais cedo ou mais tarde. Bem, pelo menos se você tiver em um protesto, né? Se você frequenta protestos, você provavelmente vai precisar usar defesa pessoal no futuro, entende? Tanto que você vê, tem uma porrada de vídeo aí, tipo, os caras batendo em mulher, saca? Eles metem o pau, eles não tá nem aí, entende? Todo confronto físico que eu vi de esquerda e direita, quase todos, na real, tipo, 90%, a direita levou. E, tipo assim, eu não tô falando que a esquerda tem que ser violenta, entendeu? Mas a gente não pode ignorar esse fato. E eu acho que se alguém é de esquerda, se alguém frequenta protestos, eles têm que levar isso em consideração em algum nível. Até porque a gente entra naquele assunto de. É uma tática, inclusive, do próprio governo gerar violência e fazer com que a gente entre nela de alguma forma, né? Sim, Então, assim, é evidente, por exemplo, o que o Bolsonaro faz de incitar a base dele para tratarem, por exemplo, jornalistas de maneira extremamente escrota na rua. sim. Então você vê profissionais, por exemplo, sendo enxutados para fora de coletiva, Uhum. ou inclusive fazendo o próprio trabalho. Tipo, o cara tá lá.
fazendo uma determinada reportagem, chega um, um, um bolsonarista e dá um cacete, sabe? Uhum. E a gente vê isso e meio que não sabe como lidar, porque não, se fizer denúncia não vai dar em nada. Às vezes a pessoa apanha e fica por isso mesmo, sabe? Sim. Então foi algo que tem me incomodado, principalmente em relação ao que você citou de protestos, da própria violência policial em relação a manifestantes e principalmente em relação a pessoas negras, né? Uhum. Então, eu pensei em você justamente por isso que eu sei que você tem certo Eu penso muito, sim, eu penso muito nesses assuntos, sabe? E, assim, é igual você estava falando, eles querem que a violência escale, entende? E talvez, entende? Porque é um debate muito em aberto, é claro, estou dando os meus 2 centavos aqui, e talvez eles não valham muita coisa, mas, assim, talvez também não seja a melhor coisa a gente responder essa violência, porque a realidade é que a polícia está do lado deles. As polícias todas estão do lado deles, né? completamente, É, completamente. qualquer pessoa que estudou, por exemplo, a Itália pré-fascismo, sabe que os camisas negras, que eram ali a galerinha do Mussolini, né? Eles eram aparados pelas forças policiais da época, né? Os caras não iam nos lugares, deixavam o suspeito fugir, ocorria ataque, ocorria tudo lá e, tipo, a galera só vazava de boa porque a polícia não ia, não respondia a nada. E no Brasil é muito parecido, porque se você vê briga na rua, se você vê, por exemplo, um marido batendo numa mulher ou algo assim, e ligar para a polícia vai passar lá, tipo, depois de 1 hora, entende? Eu acho que E aí já não vai adiantar nada. todo mundo tem uma história dessas, entende? Tipo assim, que chamou a polícia nem foi, sabe? Então, então a realidade é que a gente está desamparado, não tem polícia que vai ajudar, entende? Se alguma coisa acontecer nesse sentido, e outra, a probabilidade num protesto, você sofrer violência, não é que você vai sofrer de um cara com a camiseta da CBF, entendeu? Nem sempre. A maioria é da própria polícia. É a própria polícia que bate nos protestantes, entende? Em professores, em enfermeiros, né, médicos, igual eles estavam protestando esses dias e tal. É a própria polícia que bate, entende? Uma galera que já está equipada, que apesar do treinamento das polícias no Brasil ser precário, eles estão mais treinados, entende? A maioria, tipo assim, tira a farda, bota um kimono, vai pro jiu-jitsu, sabe? Então, assim, E estão armados, né, acima de tudo. estão É o armados. braço forte do Estado. Tá vendo? Já é outro elemento que a gente coloca em cima desses conflitos, entende? Porque se a gente estiver falando, por exemplo, num contexto de protesto, né, o conflito físico, ele é um aspecto. E o conflito armado? Porque ir armado para um protesto já é furada. Hoje não tem contexto para fazer isso, não tem como. Você vai estar fazendo um desserviço para o protesto, para as organizações que estão ali, vai estar fazendo um desserviço para todo mundo. Você vai acabar sendo preso. É bobagem fazer isso, né? Então, assim, precisa de um discurso. Hoje mesmo eu vi um comentário do Jones Manuel no Twitter, e onde ele falou, sabe, que entre 2000 e 2016 nenhum partido político de esquerda ou central sindical ou sindicato isolado, nenhum deles realmente demonstrou apoio a protestos que foram um pouco mais violentos. Entendeu? Não vou nem chamar de um pouco mais violentos. Entende? Com confronto, né, no Com caso. confronto, onde teve tipo uma janela quebrada, um negócio aqui, entendeu? Um cone roubado, essas coisas, né, que acontecem. Eles não demonstram simpatia por esses tipos, entendeu? Por quê? Como eu falei antes, a esquerda, ela adotou essa coisa paz e amor, e não responda ódio com ódio e tal, e tamo nessa, entende? Então, assim, hoje,
Hoje a gente precisa começar a plantar algumas sementes para colher daqui não sei quantos anos, entende? Igual muita gente falando, por exemplo, que o Brasil deveria fazer igual está acontecendo nos Estados Unidos agora, entende? Não vai acontecer amanhã, não vai acontecer agora. E já aconteceu na realidade e ninguém viu, porque mídia não cobre, ninguém dá apoio, nada, né? Quando acontece? Acontece diariamente, né? Pois é, mas assim, para começar a acontecer aquilo ali, para a polícia começar a ter medo de alguns protestantes, para a gente recuperar esse essa essa parte da violência que faz parte de certas tradições dentro da esquerda. Você não concorda? Tem vários anarquistas que foram violentos, tem vários socialistas que foram violentos, vários sindicais, vários confrontos armados, o próprio Marighella, por exemplo, Com certeza. entendeu? Quando caiu De guerrilha urbana, de né? guerrilha urbana, exatamente. Então, assim, para a gente poder recuperar, para a gente não, né? Para a esquerda poder recuperar isso, vai demorar um pouco, né? Mas aí a gente precisa, são vários processos que precisam estar acontecendo, né? Então, A gente sempre debateu, assim, principalmente durante a faculdade, né? uhum. Sobre uma porrada de assunto, e assim, raramente a gente concordava em algo, e eu nunca pensei que isso fosse um problema, pelo contrário, É, eu acho que isso me ensinou muito, na verdade, e hoje eu percebo que a gente concorda em inúmeras pautas, e eu queria te perguntar, assim, o que que você acha que mudou e o que permaneceu? Assim, como é que você se posiciona ideologicamente hoje? cara, hoje eu com certeza eu sou de esquerda. Eu com toda certeza eu sou de esquerda. De uma esquerda radical até, entende? Eu Uhum. ainda tenho estudado bastante, tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu ainda tô pensando, sabe? Quando a gente começa a falar sobre reformismo, sobre revolução, eu vejo os dois lados, eu fico assim, entende? Eu tenho pensado em me filiar a algum partido, tenho conversado com várias pessoas sobre isso, inclusive, mas eu com certeza mudei bastante. Eu não acho, por exemplo, igual você fala que a gente discordou. A gente nunca discordou em pontos-chave, por exemplo, entende? Quando a gente ia falar sobre, por exemplo, você nunca você nunca ouviu sair da minha boca uma coisa extremamente machista ou uma coisa racista ou alguma coisa que fosse Não, com certeza não. extremamente pró-direita, entendeu? Apesar de eu ter flertado com o liberalismo, porque foi a Não. primeira coisa que eu estudei e tal, mas, assim, nunca foi minha ideia aquela. Eu acho mais fácil a gente concordar hoje em dia por causa do momento também, né, velho? Eu acho. A gente viu a transição, né, cara? Porque a gente tava. Pô, eu entrei na faculdade, era um governo, entre aspas, de esquerda, né? Era a Dilma, Uhum. né? Hoje já é um governo fascista, é um governo dito fascista. Você viu aquele lance do copo de leite agora? Pois é, cara, eu vi aquilo e eu tô, tipo, até agora eu tô sem acreditar que os caras estão fazendo Não, isso. eles são abertamente fascistas ou nazistas, se você quiser chamar eles, né? Agora não tem nome mais, né? É, é o Agora não bolsonarismo. tem essa de passar pano. É, São fascistas, sim, saca? é o bolsonarismo, entendeu? Que é os cara negro mesmo, entendeu? Com copo de leite achando que é ariano, entendeu? Mas igualmente perigoso, talvez até mais, né? É aquele cara lá do Palmares lá com selo de que fulano não é racista, o que é tipo, é algo além da imaginação, assim, sabe? Tipo assim, nem no meu pior pesadelo eu imaginaria que o cara faria um negócio desse, um selo que comprova que fulano não é racista. Tipo, entende? Tá abertamente, assim, fascista mesmo, entende? Então, hoje, é, é aquela coisa, isso com certeza influenciou nessa minha mudança de ideia, entende? De ideias. Porque, sei lá, se o Haddad tivesse vencido, entendeu? Talvez hoje eu ainda fosse um liberal fazendo crítica ao PT, ou talvez não também, né? Talvez eu tivesse seguido mais ou menos o mesmo caminho, sei lá, né? Até porque o PT não é lá muito de esquerda. E o que me surpreende, e o que me surpreende, cara,
é que de fato eles acreditam nisso, né? Eles acreditam que de fato eles são arianos, que eles são homens brancos e não que eles são latinos, né? É, Que são. Então, o que me deixa desacreditado é que eles acreditam nisso de fato. mas assim, E isso é uma inversão assim muito grande, cara. cara, eu fico de cara também, assim, eu sei lá, velho, eu não sei se eles acreditam nisso ou se eles só aderiram a essa estética, entendeu? Porque, acima de tudo, é uma estética, né? A extrema-direita é uma estética, é uma coisa que a galera... Você vai ver mais gente ainda com esse negocinho do copo de leite agora, nem sabia o que que era, agora vai ter, entendeu? Mas cara, eu realmente não sei o que pensar. Eu acho que nem importa muito o que eles acham, É. porque o importante é só destruir eles mesmo, entendeu? Sem perguntar opinião nem nada. Mas a gente não pode esquecer também que isso vem de muito E tempo, né? vem pra caramba, Sim. cara. Na verdade, foi meio que prometido desde a época da eleição e antes, né, Uhum. cara? E antes, Então agora a gente viu acontecer, mas já era dito, né? pois mas você vê que isso faz parte da história do Brasil mesmo. Você vê, por exemplo, teve uma grande conversa esses dias para trás sobre a obra do Monteiro Lobato, né? Que era um cara eugenista mesmo, que, tipo assim, na obra dele você vê Abertamente. abertamente, você vê que ele tinha traços, assim, extremamente racistas mesmo. Você vê que, de fato, aquele movimento integralista que entrou em pauta um tempo atrás aí, ele nunca realmente acabou, né? Daquela época para cá, ele só tava, assim, tem menos gente, tá menos na moda, mas tava ali, saca? É, Ele não morreu cumprindo o salgado, né, cara? Ele continuou e exatamente. o pensamento tá aí, Sim. né? São pensamentos muito bem organizados e são coisas que foram plantadas muito tempo atrás e isso ia voltar em algum momento, né? Eu não sei, é aquela coisa, vários teóricos dizem isso e eu concordo, eu acho que um dos maiores erros dessa redemocratização não foi não ter punido os militares que cometeram crimes durante a ditadura, né? Porque a gente simplesmente ignorou, fingiu que não existiu, né? E voltou agora. E se tornaram símbolos, né, Pois cara? é, Se tornaram o Heleno símbolos. mesmo, entendeu? Tipo, aquele cara devia estar preso, velho. Aquele cara, ele era assistente de um cara super barra pesada, eu não lembro o nome dele agora, um cara super barra pesada da ditadura. Hoje é general. Tá aí, ó, dando trabalho até hoje, entende? O próprio Ustra não foi punido. Inclusive ameaçando, fazendo nota e Pois é. ameaçando. Tipo assim, quem foi que falou? Foi um dos filhos do Bolsonaro que falou esses dias agora, que, tipo, não é questão de se vai ter um golpe, O é o Eduardo, Eduardo, né? né? Nem é uma questão de se vai ter um golpe no Brasil, é questão de quando vai ter, saca? Então, assim, velho, a partir do momento que a gente chega nesse ponto onde o cara tá falando, já teve, entendeu? E ninguém tá fazendo nada realmente, tipo, foda-se, velho, não tem STF, A saca? gente não pensa em estratégia nenhuma. Pois é, tipo, e você vê uma esquerda tímida, você vê uma esquerda que não tem, não tem coragem de falar, por exemplo, do Lenin, não tem coragem de falar sobre Stalin, não tem coragem de falar sobre Hugo Chávez, não tem coragem de falar Não, e sobre eu Che acho Guevara, entende? demais. A gente fala de coisa mais simples, por exemplo, é uma esquerda que raramente se une com pautas antirracistas, por Sim. exemplo. É uma esquerda que não cola quando em protestos, quando pessoas negras são assassinadas em morros, em favelas, e, É, sabe, tipo assim, não se compadece é, muitas vezes com causas extremamente problemáticas que a gente vive todos os pois dias. é, igual, por exemplo, muita gente falando sobre aquela barreira, né, que pessoas brancas fizeram lá em Minneapolis, para proteger pessoas brancas e tal. E, tipo assim, uma porrada de gente falando, isso aqui não ia acontecer no Brasil, entende? Porque a galera que é de esquerda até,
concorda, diz que é comunista e tudo mais, mas, tipo assim, não cola nesses atos, entende? Antirracistas, Total, entende? total. É a galera que é, tipo assim, é mais. Vai, eu não sei de que partido eles são, mas a gente pode falar que, a grosso modo, que eles são petistas, por exemplo, entendeu? É a esquerda liberal, enfim. É uma galera que, por exemplo, vai exaltar o Lula e tudo mais, e, tipo assim, às vezes até com muita razão. Mas esquece que, por exemplo, a população carcerária no governo Lula só cresceu, nunca parou de crescer. Triplicou, Triplicou, um negócio cara. assim. No, Triplicou. no governo Dilma continuou, entendeu? A galera que vai falar, por exemplo, vai chegar no Ciro Gomes e vai falar, a Cátia, a motosserra, e não sei o que lá, ignorando que a Cátia Abreu foi ministra da Dilma, sabe? Aí vem PT quer falar para mim que fez autocrítica? Quando? Não fez. Você vê uns comentários infelizes do Lula. Entendeu? Aquele negócio lá, que falar que ele é o peão da senzala que chegou na Casa Grande, não sei o que lá, e é tipo assim, velho, você fez muita coisa certa, mas pelo amor de Deus, Tá tudo muito errado. né? Então, assim, Sem falar que hum, a Dilma assinou lei de terrorista, né, cara, em sim, 2014. Protestar é um problema hoje em sim, dia aquilo lá deu ainda. um maior problema com os Black Blocs, por exemplo, entende? Que era a galera que era mais, assim, mais pauleira mesmo nos protestos e tal, saca? Eu não lembro a fonte agora, eu vou até procurar depois, mas tipo assim, foi mais ou menos nessa época também que o MST e o MTST pararam de colar com os Black Blocs, entende? E começaram a tentar fazer protestos mais pacíficos e tal, e, tipo assim, perderam as garras, entendeu? Não que eu tô falando assim, a gente tem que ir pra rua e tem que quebrar tudo. Não é isso, entendeu? Mas a gente tem que lembrar que tem uma galera que, na calada da noite, invade a aldeia indígena para fazer massacre, entendeu? Que invade comunidade quilombola para massacrar a galera, que comete assassinatos. Tem várias lideranças por aí que foram assassinadas. Chacinas, Chacinas entendeu? e tudo. Para continuar a exploração, para continuar. Entende? Isso acontece lá no meio do mato, onde mídia nenhuma tá mostrando, É, mas. e com a do Pois é. ministério, né? Então, tipo assim, cadê as garras, entendeu? Foi tudo podado, é uma galera que, tipo assim. E claro, de novo, eu tô falando isso de uma posição muito humilde, porque eu tô chegando agora e tal, saca? E é muito fácil a gente chegar aqui, dois homens e tal, com toda essa masculinidade tóxica que é construída, porque eu admito, eu acho que você também admite que tem muita coisa assim na nossa mentalidade que tá errada e tudo mais. Chegar aqui e falar, tem que quebrar tudo, entendeu? Saca? Até porque a gente já, já é meio que forçado desde criança a ser violento e tal. Tem um detalhe de masculinidade aí. Mas assim, a gente tem que parar, pensar em, em como que a gente pode revidar, entende? Como que a gente pode agir da agora para frente, entende? Tem que largar essa coisa de falar, porque o Che era um terrorista e não sei o que lá e tal, sendo que era outro contexto, era um contexto de guerra. O Marighella também era um terrorista. Não é, É, não é. Era totalmente. outro contexto. Era a gente entender isso, é entender o que o contexto Uhum. pede, né? Entender o que a gente está vivendo e o que é necessário a gente fazer para bater de frente Com fascismo. com, Sim. com isso, com um presidente abertamente É. fascista, E tipo né? assim, a gente tá caminhando para um contexto muito parecido com esse de novo, né? Porque a realidade é que tem uma porrada de gente morrendo já. Tem uma porrada de gente apanhando na rua, entende? E é, é, é complicadíssimo, velho, porque chamar Playboy para fazer alguma coisa na rua é bobeira, né? Vai ficar em casa falando que tem que ser violento, que tem que não sei o que lá e tal, mas não faz nada, não tem nenhuma noção de ação direta, nada. É, Sem falar que, na maioria das vezes, quem vai preso é justamente as pessoas pretas e pobres, né, cara? Enquanto isso, pessoas brancas vão, fazem as mesmíssimas coisas, às vezes até muito mais, e continuam sem ter nenhum tipo de exatamente. problema, né? Então, até isso
tem que Uma levar em galera que conta, vai né? falar, por exemplo, pro MST se armar, entendeu? Com o quê? Se os caras não custam descolar comida, entendeu? Os caras estão lutando por moradia. E vai descolar o Exato, quê? Vai lutar com enxada na mão? Não tem como, entende? Mas assim, exato. Aí são controvérsias, né, do assunto, do tema, né? Às vezes não é tão simples quanto a é, gente pensa que é, é, né? Você não tem coisas muito mais básicas que não sim, estão aqui eu sendo tô falando resolvidas. de maneira assim, porque aqui a gente tá tendo uma conversa casual e tudo mais, mas assim, precisa, é um papo, É um saca? papo. Mas a gente tem que se colocar numa posição humilde assim e começar realmente a pensar como que a gente pode trazer essa estética, entendeu? Como que a gente pode trazer de volta algum controle sobre a violência, como que a gente pode desobedecer e sobreviver ao mesmo tempo, entendeu? E salvar talvez uma vida ou duas, se for possível, entende? E muita gente alguém que possa ouvir, talvez assim, comece a pensar essas coisas também, é aquela coisa, cara, se você nunca, por exemplo, se você nunca conseguiu doar um pouco do seu salário para fazer cesta para a família carente, você também não precisa parar para pensar em se armar para lutar armada nenhuma, entendeu? Porque é muito fácil a gente sentar aqui e falar que vai meter porrada em alguém, sabe? Difícil mesmo é ser solidário, difícil mesmo é realmente conhecer as pessoas que são pobres, conhecer as pessoas que estão passando dificuldade, sabe? Então, assim, é todo um caminho, sabe? Mas tem que passar por todo um processo de organização que vai demorar alguns anos, entendeu? Talvez décadas para começar a dar frutos, entende? É isso. E agora, cara, eu queria te fazer uma pergunta muito Hum, importante, que é a parte em que eu falo dos mistérios da hum, humanidade. E eu tenho uma pergunta muito hum. específica para você. Você acha que existe revolução sem violência? Revolução sem violência. Ah, Quero saber a sua opinião. cara, eu, eu acho que pode existir, sim, uma revolução sem violência, mas não no Brasil. Esse lugar que vai haver uma revolução sem violência é outro lugar que eu não conheço, um lugar onde vai ter zero violência numa revolução não é o Brasil, entende? Eu entendo a galera que é mais reformista, que fala, não, a gente tem que ocupar os lugares democráticos, implantar o socialismo aos poucos e tudo mais e tal. Eu entendo o que essa galera fala. E é importante fazer isso ao mesmo tempo, entende? Porque é importante a gente ter vários aparelhos para poder lutar, entende? E lutar de várias frentes. É por isso que eu falo, cara, a galera tinha que começar a se interar em MMA, por exemplo. MMA é completamente dominado pela direita, entendeu? Não tem um fã de nada lá. Eu nunca vi, pelo menos. Tem nós. Cultural, né? Nós dois, mais uns gato pingado, mas é só. Mas enfim, tem que estar em vários espaços culturais, entendeu? Vários espaços no futebol, por exemplo, entendeu? Você vê, por exemplo, que a maioria dos diretores de futebol ou essas coisas assim estão colando com o Bolsonaro, entende? Ou colaram em algum momento. E quando não, por exemplo, É, o Raí, né, do é, São pau no Paulo, cu dele. falou e aí foi criticado por não apoiar o Sim, Bolsonaro, no caso. Então, até no sim. esporte, a gente tem essas E é questões. o que o fascismo faz, né? Ele tenta entrar em todos os espaços que ele puder entrar, e a gente tem que fazer mais ou menos o mesmo. E tem que ter aparelhos novos de propaganda, e tem que ter tudo. Mas assim, sem violência, eu não acredito, cara. Eu não acredito, até porque eu acho que o Bolsonaro merece um fim pior do que o do Mussolini. Bem pior, saca? Então a gente vai ter que ser. Se a gente quiser realmente mudar o Brasil e falar assim, tá, daqui pra frente realmente as coisas vão mudar, a gente vai ter que fuzilar um pessoal aí, né? Cara, eu queria te Bom, agradecer pelo papo. Eu acho que sempre conversar com amigos, colegas, né, pessoas que eu acredito que são relevantes, tem me feito bem.
porque me fazem pensar de uma outra perspectiva. É aquilo que eu tinha dito anteriormente, que nem sempre a gente vai concordar, mas essa não é a ideia do papo. A ideia é um Uhum. ouvir o outro e, e principalmente eu ouvir o que você tem Sim, para dizer, entendeu? Então eu queria não real imagino. agradecer Eu que a sua agradeço aí participação a oportunidade de estar falando um e pouco aí com você, cara. Saudade imensa de você, de todos os amigos aí da região e demais, cara. É uma forma que a gente encontra, sim, né, para tentar não pirar. Esse é esse é o o rolê. rolê, Como que a não gente não pirar. pira e como que, sei lá, eu acho que a melhor é ajudando os outros a não pirar também, saca? É aquela coisa, não existe saída É individual isso. para essas situações.